Gente, Eurico Viana para o Impacto Positivo. Eu estou aqui mais uma vez trazendo ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Vamos fazer agora vamos revisitar, vamos fazer um papo com um amigo aqui antigo, que é o professor Arthur Nani. A gente fez uma entrevista com o Arthur sobre o papel da permacultura dentro da academia. Ele estava fazendo uma pesquisa de pós-doutoramento, abordando a permacultura e vendo a qualidade de vida das pessoas que se envolvem na permacultura, entre outros tópicos do pós-doutorado dele. Quem quiser, volta lá para ver aquela entrevista. E naquela entrevista a gente comentou um pouquinho sobre o NEPERMA, que é um núcleo de estudos, permacultura, que está se espalhando por todo o país, os núcleos de extensões de ensino da permacultura nas universidades federais. Hoje a gente volta com o professor Arthur e a gente vai falar um pouquinho sobre um financiamento coletivo que ele está encabeçando junto com uma equipe muito competente de pessoas que estão preparando um livro voltado para o ensino da permacultura. É um livro que se propõe a cobrir, vamos dizer assim, o essencial e o que foi determinado quando a permacultura foi criada pelo Bill Mollison, que é o currículo de no mínimo 72 horas. Artuzão, é isso mesmo? É isso mesmo, Eurico. Beleza? Prazer ter você de volta, viu? Igualmente, cara, obrigado pela oportunidade de estar podendo usar o canal aí, tá podendo compartilhar com você, com o pessoal da permacultura também, mais essa iniciativa aí que nós estamos trabalhando em cima. A gente que agradece. Arthur, vamos diretão aqui no ponto. Dá um contextozinho para a gente, por favor. Primeiro, se alguém tiver chegado no canal agora, e, enfim, rapidamente para a gente, o que é a permacultura? Então, a permacultura é a cultura de permanência, né? Que no meu entendimento, como um professor universitário que trabalha na área ambiental, a permacultura me deu várias respostas. Eu passei a praticar a permacultura, estabeleci ela como uma filosofia de vida também, né? Para me comunicar melhor com a natureza, viver com um impacto menor, ou melhor, com um impacto mais positivo, vamos dizer assim, né? E acabei levando essa permacultura, a lógica, a filosofia da permacultura, que eu entendo como uma ciência, para dentro da universidade. E dentro da universidade nós estamos trabalhando, então, para difundir a permacultura nos diferentes cursos e, claro, no futuro, se possível, criar uma graduação, enfim, de permacultura. E a permacultura, então, ela tem mostrado que é possível, sim, viver uma vida de baixo impacto, vamos dizer assim, na natureza, ser feliz, né? Eu acho que é importante isso também. As pessoas querem ser felizes antes de qualquer coisa. Mas, claro, também não precisa abrir mão de um monte de coisas que a nossa sociedade moderna, enfim, construiu ao longo da sua evolução, né? Mas podendo conviver em harmonia com a natureza. Então, a permacultura ela faz isso, ela traz essa harmonia, né, de convivência com a natureza e nos permite, então, dentro de uma nova ótica, não uma ótica, vamos dizer assim, competitiva que a gente vive nos dias atuais, enfim, mas uma ótica mais colaborativa, né, de comutação da natureza, estar junto com ela e poder celebrar a vida. Eu acho que é isso que resume bem a permacultura, né? Poder celebrar a vida, acho que é a chave da história toda. Uma coisa, Arthur, que a gente conversou um pouquinho na outra entrevista que a gente fez, que você abordou, que é essa questão da qualidade de vida das pessoas que se envolvem na permacultura, né? Eu tive esse papo com, assim, vamos dizer assim, um parênteses desse assunto com o Dr. Walter também, e tenho tido ele com outras pessoas, que, assim, normalmente quando a gente fala dessa transição para o campo ou para uma vida sustentável, as pessoas de imediato pensam que é uma vida de abdicar, uma vida de sacrifício, uma vida, vamos dizer assim, por demais minimalista. E quase sempre o que a gente vê, por exemplo, em trabalhos como o seu de pós-doutorado, trabalhos como o do Walter, que fez aquele livro ele fez o Agroflorestando o Mundo do Trator ao Facão, enfim, agora não vou lembrar o título. Mas ele fez um outro também, que fala sobre a questão social. E o que a gente percebe nas pessoas que se envolvem nessa área é isso que você falou, né? É que passa a ter uma relação diferente com a natureza, passa a ter uma relação diferente com as outras pessoas, e meio que muitas vezes, né, frequentemente, sem perceber, vai tendo um aumento de qualidade de vida que depois que a pessoa entende que a vida mudou por causa daquelas opções, né? É um negócio muito interessante. A vida é feita de opções, né? Agora, sim, quais opções você está fazendo dentro de um sistema que te impõe as opções? Então, tem muita gente que se julga feliz, e todo mundo deve fazer o seu julgamento sobre o que é felicidade, sobre o que é bem-estar, né? Estando dentro de uma redoma, dentro de um sistema que te oferta vários mimos, enfim.
O sistema é assim, ele oferta mimos para você se sentir confortável, feliz, aquela coisa toda. É. Agora, como você pode ser feliz buscando autonomia, né? Eu acho que é isso que a permacultura quer trazer. E quando a pessoa se dá conta de que realmente a permacultura provém, então, essa autonomia, e a autonomia te dá o empoderamento, você começa a entender, então, que esse empoderamento é felicidade, né? Eu acho que, em resumo, é isso, né? Tem um lance interessante, isso aí a gente já começou dando uma volta, mas tem um educador da permacultura do Canadá, ele chama Jevan, e ele trabalha com gerenciamento holístico, com tomada de decisão holística, com umas outras coisas também, e ele tem uma frase que eu acho genial, ele fala assim, olha, se você não está desenhando a sua própria vida, alguém está desenhando ela para você. Então, esse semestre, foi muito boa essa frase, eu ouvi ela de outra forma. Eu tive uma aluna esse semestre que a gente abre sempre a voz, discute, né, no primeiro encontro de aula, e a gente se pergunta para a pessoa o que te traz aqui, né, para a sala de aula para aprender permacultura. E essa aluna disse assim, eu quero ser protagonista da minha vida. Olha que bacana, é isso, é isso. É isso, sabe? Nós queremos ser protagonistas da nossa felicidade, da nossa vida, eu acho que é isso. É isso. E definir nós mesmos o que é essa felicidade, né? Exato, não esperar que alguém o faça pela gente, né? Não, genial, mas vamos começar então. Dá um contexto para a gente, por favor, Arthur, do que é o NEPERMA. E quando a gente conversou, já tem quase um ano, Uhum. eu acompanhei as suas publicações e tal, e vi que o NEPERMA deu uma desenvolvida muito boa. O que é o NEPERMA, o que ele se propõe e como que ele está hoje, para a gente entender de onde é que surgiu essa demanda do livro. Então, dentro da estrutura universitária, um dos dispositivos que a gente tem para desenvolver pesquisa, extensão e ensino é a presença do núcleo, né? Então, por exemplo, a universidade que eu estou vinculado, ela tem vários núcleos, tem núcleos da terceira idade, núcleo de desenvolvimento infantil, enfim. E nós estabelecemos, então, um núcleo de estudos em permacultura, que começou a atuar desde 2012. E esse núcleo, então, ele tem a proposta de desenvolver metodologias de ensino, entender a didática de como ensinar a permacultura em meio acadêmico, mas não só nele, também para os níveis médio e fundamental, né, nas escolas, enfim. Porque tem esse caráter de extensão, né? Tem esse caráter de Oi? extensão. O núcleo tem esse caráter de extensão também, né? Isso, De ele ponte faz entre o núcleo ele faz o papel completo da universidade, extensão, ensino e pesquisa. Tanto a pesquisa, a minha pesquisa de pós-doutorado aí na Austrália era justamente sobre isso, né? Era a parte de pesquisa do núcleo, né? Então, a parte de ensino, a gente dá uma disciplina, essa disciplina, ela retroalimenta o processo vamos assim, de didática, né? Que é o resultado, de parte, é o livro aí, né? E nós atendemos públicos específicos. Então, por exemplo, agricultores, assentados, indígenas, enfim. Nós não damos um PDC aberto como os institutos fazem. A gente atende sempre por demanda daquilo que é solicitado pelo governo ou veio de uma demanda própria. Por exemplo, nós demos um PDC para freis capuchinhos do Paraná, que era um grupo de freis, né? E conseguimos mesclar ciência e religião, vamos dizer assim, né? Então, o papel do núcleo naquele momento era empoderar os futuros padres a levar a filosofia da permacultura para onde eles fossem, as paróquias, enfim, que eles fossem. Então, dentro desse sistema, o núcleo trabalha só com demandas específicas, né? Tanto de pesquisa quanto de extensão e de ensino também, vamos dizer assim, né? A gente trabalha com essa disciplina que a gente oferta, que tem o mesmo currículo do PDC, para poder retroalimentar a forma com que a gente ensina e fazer sempre a crítica em cima do processo, buscando sempre melhorar como ensinar, enfim, tornando a permacultura algo bem mais digerível do que ela é, porque a visão sistêmica é difícil de ser transmitida, né? A gente tem essa dificuldade nos dias atuais, porque a universidade, as escolas trabalham muito o ensino dentro de caixas, né? Caixinha para cá, e uma caixa não fala com a outra. Então, nosso papel enquanto núcleo é tentar fazer com que a permacultura não se encaixe, não fique dentro de uma caixa, óbvio, mas que a gente consiga fazer com que os professores entendam como explicar a permacultura para os alunos, para esses alunos que só pensam em dentro de caixa, né? Então, empoderar de certa forma, assim, de forma de forma didática, assim, os professores, né? Não, perfeito. E aí, esse núcleo, então, assim, o NEPERMA ele já existe em várias universidades hoje em dia, não é isso?
Então, depois de 2017, em 2017 nós fizemos um PDC para docentes, tem um outro PDC previsto agora para julho de 2019. Então, a gente vai fazer uma edição a cada 2 anos, vai depender se houver demanda, é claro. Acho que já tem 14 professores inscritos, tem Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, enfim. E esses professores que fazem o PDC a partir do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC, eles estão indo para as suas universidades, seus institutos federais, e estão estabelecendo novos núcleos. Então, no momento, nós temos núcleo na UFSC, na Federal de Ouro Preto, na Estadual do Ceará e na Federal do Cariri. São 4 núcleos já oficialmente constituídos e alguns outros em criação, né? E isso é muito bacana, porque vem com um modelo vem com um molde para ser replicado de um lugar que vem com excelência, né? Porque, assim, eu tenho contato com você, tive prazer de ter contato com o Jorge, com a Suzana, e cai um pouquinho num papo que a gente já teve também, que é assim, Santa Catarina está se tornando um modelo de ensino e de prática da permacultura que está se espalhando pelo país. Nesse caso em específico, porque você já trabalha na universidade, já tem todo o molde de como replicar isso, eu acho isso muito bacana, porque, enfim, a permacultura tem essa habilidade de de se adaptar ao bioma, de se adaptar à cultura, de se adaptar ao lugar. Então, quando um professor, por exemplo, do Cariri, ou do Ceará, ou de Pernambuco, faz um curso aí e leva para a universidade lá, fica muito mais fácil para ele agir e criar cursos e, enfim, ensinar pela demanda de lá, que é o que vocês estão fazendo aí. Muito bacana. Tá, mas aí vamos fazendo esse anzol aí para o livro. O livro já é uma demanda do NEPERMA, não é isso? Então, ao longo da nossa caminhada, Eurico, nós passamos a receber e-mails de outros professores, enfim, dizendo como vocês ensinam, como vocês fizeram o processo da permacultura dentro da universidade. Depois, escolas de nível médio começaram também a perguntar, e dentro do grupo interno, né, do núcleo, eu disse para as pessoas, olha, a gente está com uma demanda de atender essas dúvidas das pessoas, de como fazer, porque, de certa forma, a gente foi pioneiro dentro do processo, dentro das universidades. E eu disse, olha, em vez de a gente ficar tentando responder essas dúvidas pontuais, por que não criar um documento, uma referência, para poder dar uma luz também para o pessoal, e também para fazer com que se propague a informação mais rapidamente, né? Porque tem algumas pessoas, alguns professores que não vão mandar uma mensagem para nós, enfim, eles gostariam de ler um documento. E só o site do núcleo, ele não traz a informação toda, né? Ele traz a informação do que a gente está fazendo, como se fosse uma prestação de contas, vamos dizer assim, dentro do processo de estar usando uma máquina pública, que é a universidade, para fazer a popularização da permacultura. Agora, assim, dentro E tem um lance interessante dessa também, realidade... Opa! Não, tem um lance interessante aí também que eu pensei aqui agora. Além disso tudo, tem a questão do costume que as pessoas que estão envolvidas no mundo acadêmico têm de precisar citar uma obra publicada. Exato. Exato. Então, assim, por exemplo, quando nós criamos o núcleo na universidade, nós somos muito questionados sobre se a permacultura era realmente, de fato, uma ciência ou não, né? Mas a gente trouxe várias referências, mas de fora do país, né? Então, porque não se tinha referências dentro do país. Então, dentro dessa lógica, a gente entende que também é um papel da universidade meio que dar um tom brasileiro para a permacultura. Ela ainda usa muitas referências externas ao Brasil, né? Então, essa referência também vem para isso, mostrar que uma universidade desenvolve a permacultura como ciência, cria técnicas de ensino para ela, né? E, enfim, faz o processo todo de popularização da permacultura, né? Isso é suporte, na verdade. É empoderar também os outros parceiros que estão querendo usar a máquina pública para poder fazer algo bacana para o povo, né? Com certeza. E abre frente para... Eu acho que existe uma lacuna na questão da permacultura, porque, assim, não que já não esteja sendo cumprida, assim, mas existe uma lacuna no sentido, por exemplo, se fala muito da agroecologia, e quando você busca, por exemplo, referências acadêmicas da agroecologia, você vai encontrar pessoas como o Miguel Altieri, você vai encontrar pessoas como o Gliessman, você vai encontrar pessoas de peso acadêmico, de rigor científico publicando, com muito mais frequência do que o que a gente encontra da permacultura. Claro. E eu acho que esses núcleos, eles vão
porque é um assunto que instiga, é um assunto que tem um apelo intelectual e prático muito forte. Ele junta os dois, Uhum. né, a questão da prática com a intelectualidade. Então, muito jovem que está chegando para esses núcleos de estudo de permacultura nas universidades vão acabar seguindo dentro da universidade, pesquisando. E aí sim, com rigor de revisão de pares e jornais especializados e etc. Eu acho que isso vai ser muito bacana. Eu acho muito produtivo para a permacultura, porque muitas das coisas que a gente pratica, que a gente sabe que funciona, a gente não tem respaldo acadêmico para discutir dentro do ambiente acadêmico. Sim. Eu não preciso dele para fazer a minha ação social, para fazer o meu ativismo Não. local. Mas quando eu vou discutir na academia, eu preciso dele. E Exato, né? eu acho que estão abrindo uma trilha aí muito bacana. E a universidade pública no Brasil, ainda na estrutura em que ela está, a gente está usando recurso público, então vamos usar ele bem, né? Acho que esse é o pensamento. Se nós tivéssemos, por exemplo, a universidade pública no Brasil na mesma estrutura que tem na Austrália as universidades públicas, onde você tem que ainda arcar com custos individuais, que é basicamente a mesma estrutura da universidade privada no Brasil, né? A PUC, por exemplo, e outras universidades aqui, aí eu acho que era outra história, entendeu? E aí não é o dinheiro público que está entrando. Claro, tem toda a questão de financiamento, como é que é, por trás, né, vamos dizer assim. Existe o crédito educativo, Isso, isso. Mas ainda assim, o acesso não é democratizado como o acesso nas universidades federais do Brasil, onde você tem, inclusive, as cotas, né? Que eu acho que são muito importantes para a gente realmente popularizar e fazer com que chegue um outro público na universidade. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, só porque eu tenho hora que eu não consigo me segurar, mas a gente vive uma situação aí no Brasil onde as pessoas não conseguem dar valor que a gente tem, que é muito bom. A gente tem uma rede de universidades públicas de ensino muito bom, a gente tem um rigor científico muito bom e, infelizmente, a gente tem aí um projeto de desmonte Sim. pelo governo que está entrando aí agora. Mas, enfim, voltando para o que você falou, porque Não, eu quero complementar o que você falou, porque é verdade, cara. O Brasil é o 14º país no mundo a produzir conteúdo científico, mesmo com exato. todo o sofrimento que a gente tem. E eu fico assim, realmente, eu acho que eu tenho que me orgulhar de fazer parte da Universidade Federal, porque enquanto, por exemplo, na Austrália, você tem uma universidade pública que é subsidiada em parte com dinheiro público, que tem o crédito educativo, mas o aluno tem que pagar e paga caro por um curso de graduação. Eu me lembro quando eu estava aí, das pessoas que terminam no nível médio, é preferível que elas comecem um curso técnico e trabalhem como técnico e comprem a própria casa num subúrbio, que a casa vai custar o valor de um curso de graduação, sabe? Isso foi o que me foi passado de informação aí, eu posso estar enganado, enfim. Mas no Brasil, por exemplo, a universidade aqui, o aluno não paga para comer no restaurante universitário, tem moradia estudantil, tem bolsa de permanência. Ou seja, me desculpa, a gente tem que reconhecer que o molde da universidade brasileira faz milagre, literalmente, dentro de um país, abre aspas, em desenvolvimento, né? Porque desenvolvimento também é discutível, né? O que é ser desenvolvido, enfim. Né? Não Não, precisamos dar o fio todo. e um avanço que foi feito, de novo, não estou aqui fazendo, não sou cabo eleitoral nenhum, mas enfim, e houve um avanço muito importante também que foi feito nos últimos 13 anos, que foi o de descentralização das universidades, né? Os, Perfeito, camp, perfeito. os campos espalhados aonde as pessoas precisam, com conteúdo adaptado para a realidade que as pessoas precisam. E, Uhum. e quando a gente passa pelo processo inverso, já está a gente aqui fazendo uma outra volta no assunto, mas enfim, quando a gente passa pelo processo inverso, que é o de privatizar, que é o de deixar com que a mola motriz seja o capital, a gente passa Sim. por um problema, que é o problema que a gente tem hoje para reverter a degradação, os problemas que a gente tem de ambientais. Quais são? As pessoas que se formam em agronomia, as pessoas que se formam dentro da engenharia florestal, as pessoas que se formam em setores que foram dominados pelo lobby corporativo, elas têm uma dificuldade, elas têm uma tendência cognitiva a achar que você só faz pelo químico, você só faz pela grande escala, você só faz pelo maquinário pesado. Mas por quê? É porque essa pessoa entrou na universidade,
com 18 anos de idade ou com 20 e poucos anos de idade, e foi ensinado para ela como se aquilo fosse a única verdade, a única ciência da produção. Claro. Então, para você desfazer isso depois é difícil. E a gente tem grande possibilidade de fazer isso com a forma que a universidade funciona hoje, com a forma que vocês, por exemplo, estão trabalhando a permacultura dentro da universidade, e a gente está correndo o risco de perder, enfim, por conta aí dos percalços políticos brasileiros. Vamos voltar para o nosso... E até mesmo dentro da universidade, o nosso trabalho também é difícil, viu, Eurico? Porque a gente tem que passar por uma série de entraves e resistências desse pessoal que é bancado pela indústria dentro da universidade, sabe? Mas, enfim, eu acho que não é para essa conversa, não é para essa conversa, é para outra, né? Vamos. Mas, aos poucos a gente está indo, enfim. Eu tô na universidade ainda, é porque nós estamos conseguindo evoluir com a permacultura, enfim. Então, mas aí é isso que eu queria fazer. Vamos voltar ao gancho da permacultura, porque vamos dizer assim, é o viés que a gente tem que está funcionando aí. Por exemplo, a permacultura pode ensinar para a gente que a arquitetura pode ser natural, ela pode ensinar para a gente que a produção pode ser agroecológica e não usar veneno, ela pode ensinar para a gente que o nosso impacto energético pode ser positivo e não negativo. Enfim, a gente pode ensinar para a gente como lidar com o nosso lixo, enfim. Que o nosso arranjo social pode ser colaborativo e não competitivo. Perfeito. Então, vamos pegar esse viés aí. Vocês estão dentro da universidade, com os núcleos de estudo, e teve essa demanda do livro. Como é que funciona o livro? Para quem que esse livro está sendo feito? Para a gente depois poder discutir como é que a gente pode ajudar esse livro para ele se tornar uma realidade ainda mais rapidamente. Então, em 2011, o Jorge e a Suzana fizeram um curso de instrutores de PDC aqui em Florianópolis. Foi a primeira edição que eles fizeram. Eles já fizeram outros cursos dentro do mesmo molde. E esse curso deles, eles entendem, porque tem muita gente que faz PDC, vai para a sua propriedade, vai para o seu bairro, enfim, na cidade, e começa a praticar permacultura, mas as pessoas não se sentem empoderadas para dar um PDC. Né? E isso, não vou dizer assim que retarde, porque a gente pensa soluções pequenas e lentas, né? Tem que também levar em consideração os princípios. Mas seria muito bom que essas pessoas, uma vez empoderadas, pudessem ensinar a permacultura, mas muitas vezes o sujeito ele não consegue falar de todos os temas, porque é muito amplo, né? Então ele não se sente à vontade para dar um PDC. Então, dentro desse curso que foi dado em 2011, de instrutores de PDC, se fez uma revisão dos sílabos do Bill Mollison, que data lá do início da década de 80, com uma cara muito australiana ainda, né? Nesse PDC, nesse curso eu participei, vieram 22 permacultores de todo o Brasil, um espectro muito rico, né? Porque a gente tinha todos os biomas ali do Brasil contemplados. Inclusive estava o Sky também, que é australiano, né? E vinha trazendo então a bagagem lá do Pantanal, né? Aquela coisa toda. E dentro desse curso, eu enquanto professor, eu fui vendo a riqueza que tinha dentro daquele ambiente e eu resolvi registrar o curso todo. Acho que essa conversa a gente já teve lá na entrevista que eu dei para você aí na Austrália. E aí saiu a disciplina da UFSC, né, que gerou depois o núcleo e tudo mais. Então, a disciplina está sendo ofertada desde 2012, todo semestre. A gente está mais ou menos formando em torno de 30 pessoas, 35 pessoas por ano nesse PDC. E esse currículo que saiu lá desse curso de 2011, que é baseado em energias, ele virou, então, a espinha, né, do nosso PDC na universidade, que é uma estrutura bastante mollissoniana, vamos dizer assim, né? Ela segue bastante os preceitos do Bill Mollison lá, mas dá uma cara mais brasileira e também mais atualizada ao currículo do PDC. A gente sabe que o PDC pode ser ensinado de várias formas, né? Não importa como, desde que você contemple todos os conteúdos que a permacultura, que o PDC prescreve para ensinar a permacultura. Mas dentro da lógica em que a gente estruturou a disciplina, né, desde 2012, então agora está em 2019, foram 12 edições da disciplina, desde 2012, né? Desculpa, 14 edições da disciplina. Já mais de 200 e poucas pessoas passaram por lá. Bom, os professores, ao longo dessa caminhada, também foram trocando essas metodologias de ensino, testando outras formas de ensinar, tornar o processo mais lúdico, mais digerível, vamos dizer assim, né?
E dentro dessa passagem, né, cada um viu que podia, então, escrever a forma com que pode se transmitir a sua temática, né? E coube a mim, então, a tarefa de organizar a estrutura do livro, sempre tentando conectar um capítulo no outro, né? Então, cada capítulo do livro, na verdade, é uma aula a ser dada dentro do PDC. Então, o que o livro traz? Ele traz, basicamente, o que outros livros publicados em língua inglesa trazem. É o caso, por exemplo, desse livro aqui, ó, que nós utilizamos, que é da Associação de Permacultura do Reino Unido, lá. Assim como esse livro, existem outros 2 ou 3 que falam também sobre o processo de ensinar permacultura, só que não existia uma publicação em português ainda para facilitar, vamos dizer assim, a popularização da permacultura dentro do ambiente, tanto acadêmico quanto escolar dentro do Brasil. Eles têm, desculpa, Arthur, eles têm na Inglaterra dois educadores muito bons, né? Um é um senhor já mais velho, Graham, ele tem 2 livros, eu tenho um livro dele muito bom. É um livro muito bom de introdução, como é o nome dele? Graham... Enfim. E tem um outro que chama Arjun, não sei como pronuncia o nome dele. Ele também tem 2 livros, um livro de desenho, assim, passo a passo de desenho, etc, etc. Uma coisa que talvez as pessoas não tenham muito conhecimento, mas assim, a permacultura na Inglaterra, ela teve como é que eu vou dizer assim, ela foi muito bem recebida, né? Muita gente se engajou muito com ela. Sim, sim. Teve muita publicação saindo de lá, né? Então, a organização dos ingleses é assim, né? A gente sabe. Enfim, eles têm uma boa organização e publicam bem as coisas. Né? Tem que reconhecer. Mas deixa eu pegar um gancho aqui, que essa coisa me interessa um pouquinho, assim, pela questão de escrever e tal. Como que esse livro, então, que vocês fizeram, difere do que já foi feito? Por exemplo, a gente tem em português o Permacultura 1, a gente tem em português o Introdução à Permacultura, ambos livros que têm, assim, um editorial bem do Bill Mollison, assim, né? E aí a gente tem o livro do David, que é mais a questão dos princípios e tal, que já é um livro bem conceitual. Como que esse livro aí se difere disso que as pessoas... tem também o livro do Ross Mars, foi traduzido para o português também, né? Também foi. Que é muito bom. Então, como que esse livro aí, que vocês já fizeram, e a gente está em processo aí agora de edição final, enfim, Sim. e imprimir, como que ele se difere desses outros? Então, esses outros livros, Eurico, eles são livros de ensinamento, menos o do David, que é mais conceitual mesmo, que você falou, né? Você fica ali filosofando em cima dos princípios, mas todos os demais, eles buscam explicar o básico da permacultura para um leitor individual, vamos dizer assim. E o nosso livro, a proposta dele é ser um guia de como ensinar. Então, por exemplo, assim, o sujeito faz o PDC, está com vontade de dar um PDC, também de embutir toda a experiência que ele angariou ao longo da prática da permacultura, mas ele ainda não se sente à vontade. Então, a gente está dentro desse livro trazendo, vamos dizer assim, como se fosse basicamente uma receita de como ensinar. A nossa receita, é claro, da universidade, que é a experiência que nós temos. Né? Por exemplo, a gente pega, na parte introdutória do livro, a gente faz esse alerta para o leitor. Né? Existem várias formas de ensinar o PDC. Por exemplo, o Instituto Saracura, aqui em Florianópolis, ele ensina o PDC por zonas. Cada instrutor ensina uma zona e você vai saindo da zona -1, que é a cabeça, a zona 0, que é a casa, 1, tal, e assim vai, né? Até a zona 5. No caso do Jorge e da Suzana, via de regra, eles ensinam o PDC a partir das demandas. Então, eles abrem um primeiro dia de conversa do curso e perguntam o que você precisa para ser feliz. Né? As pessoas, via de regra, partem da zona 1, da zona 0, desculpa, que é a casa, né? Precisa de um abrigo, aquela coisa toda, e depois partem ensinando as outras zonas, não importa a sequência de como as zonas vão aparecer, os elementos, enfim, mas tudo é abordado, né, pela Suzana e pelo Jorge. Então, o nosso currículo, ele é baseado nos fluxos energéticos. Então, a gente trabalha também uma introdução, depois vem os princípios, depois dos princípios vem os fundamentos de ecologia, uma linha mais acadêmica também, mais científica, de primeiro ensinar as bases e depois partir para a aplicação dos conceitos fundamentais dentro do espaço planejado que vai se fazer, então, o design da permacultura. Então, por exemplo, a estrutura do livro ele começa assim, tem como introduzir o assunto, como fazer a sensibilização para a questão ambiental, depois vem os princípios, porque a gente vai trabalhar os princípios ao longo de todo o curso, né? Todo o PDC, depois vem fundamentos de ecologia,
depois vem padrões naturais, depois de padrões vem metodologia do planejamento. Então, veja, toda a base da permacultura está aí, né? E aí, então, você vai entrar numa fase mais de aplicar todos esses conceitos da ecologia, dos padrões e do método de planejamento para as coisas práticas que vão acontecer de fato no espaço que você está planejando. Então, por exemplo, depois vem solos, então entendimento de solos, a ecologia cultivada, que é como você vai produzir seu alimento, energia, manejo de água, bioconstruções, que é arquitetura e permacultura, planejamento para eventos extremos e, por fim, as estruturas invisíveis, que é o capítulo mais social do PDC. E o último item do livro trata sobre como apresentar o projeto final, né? Como eu tenho que levar o produto final desse planejamento, porque a gente sempre sabe que tem que terminar o PDC, sempre tem que ter um produto final que é o projeto final de planejamento do território ou da área que está se pensando em planejar. Então, essa é a estrutura básica do livro e é também a estrutura básica do PDC que nós temos ensinado desde 2012 na universidade e que a gente gostaria assim, de ver ele sendo propagado em outras áreas e, claro, testado, discutido, melhorado, né, dentro do processo todo de resultados que virão no futuro com essa publicação. Um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte. Aqui na Austrália eu percebi que por exemplo, existem pessoas que ensinam o PDC capítulo por capítulo do manual do Bill Mollison. E de alguns anos para cá, algumas pessoas que, por exemplo, ensinam de acordo com os princípios do David. Então é normal essa adaptação que você falou aí. Mas você falou uma coisa importante, que assim, quando a gente passa sobre a questão da ecologia cultivada, os princípios, os padrões da natureza, e as pessoas entendem as ferramentas do desenho da permacultura, análise de elementos, de zonas, setores, etc, etc, como que as pessoas vão ensinar isso, realmente pode ser flexibilizado. Eu acho isso didaticamente importante, porque, enfim, é importante a gente conseguir flexibilizar de acordo com o contexto da turma que está aprendendo. Perfeito. Mas a pergunta é a seguinte, além de estruturar didaticamente o que tem que ser ensinado, etc, etc, o livro também passa o conteúdo quando você fala assim, né, do solo. Você desculpa, o livro não foi publicado, então eu posso falar, eu não li o livro. mas a pergunta é assim, além de ensinar o professor, vocês passam o conteúdo técnico básico? Então, nós comentamos sobre quais conteúdos devem ser abordados, mínimos, né? Uhum. Claro, aí a pessoa pode buscar referências externas. Então, por exemplo, se o sujeito vai explicar ou dar aula de fundamentos de ecologia, quais são os fundamentos de ecologia que tem que passar? Então, sucessão ecológica, mutualismo, simbiose. Agora, todos esses conceitos você vai encontrar em outras referências. A gente não trouxe todos os conteúdos internos, né? Nós não internalizamos esses conteúdos no livro, porque senão viraria uma bíblia, literalmente. Uma enciclopédia. Né? E ele iria no mesmo caminho das outras publicações que você mencionou anteriormente, que é a Introdução à Permacultura, todos esses, que já estão traduzidos para o português. Então, na verdade, o que a gente quer mostrar com o livro é o que você tem que abordar numa determinada ordem que a gente está sugerindo, né? Quais são os quesitos mínimos para cada assunto que devem constar. Bom, a gente tem um item também dentro de cada capítulo que é do tipo referências sugeridas, né? Outros vídeos para você utilizar para poder ensinar, outros materiais de leitura que complementam e fortalecem o conceito que foi passado em um determinado assunto. Ou seja, é um livro que dá os caminhos para você não ter que ficar pesquisando sobre cada tema ainda, né? Para aprofundar melhor ele. Né? Dentro dessa primeira edição, a gente está trazendo, então, essa experiência dos primeiros 6 anos do desenvolvimento do nosso PDC dentro da universidade, mas novos professores entraram nesse último ano dentro da disciplina, com outras metodologias de ensino, e isso deve fazer parte de uma segunda edição, já que vem no futuro, atualizada, enfim, com novos conteúdos, enfim, formas de ensinar. Mas a proposta do livro é essa, é te dar um guia para que você estabeleça uma linha de transmissão do conhecimento para outras pessoas. E eu vi também na edição que você mandou para mim em revisão,
que tem dinâmicas sugeridas, dinâmicas de exercício, dinâmicas para amarrar o conteúdo, para ligar um conteúdo no outro, que também já, que também já é uma forma como é que fala assim, de dar recurso para as pessoas, recurso didático para as pessoas que vão dar aula, né? Exato, exato. Dentro do processo todo que nós desenvolvemos ao longo da oferta da disciplina, a gente foi vendo que algumas coisas tinham que melhorar, porque o conteúdo não estava chegando bem nos educandos. Então, como tornar o processo mais lúdico, né? Então, as dinâmicas tornam o processo bem mais lúdico e ajudam bastante na assimilação do conteúdo, né? Então, esses itens são importantes, né, para a pessoa ver, eu queria ensinar o conteúdo de solos, mas como fazer? Né? É importante também, teve um PDC que nós demos para agricultores na Grande Florianópolis e que foi o projeto Terra Permanente, e que gerou videoaulas, né? Lá em 2014. Essas videoaulas estão disponíveis, enfim, lá no YouTube, e dentro do livro nós temos os links para essas videoaulas. Durante o período de 2018 agora, nós regravamos novas aulas, novas videoaulas que seguem em edição no momento, para em algum momento serem também levadas para o nosso canal do YouTube e ficarem online lá. E essas videoaulas que estão sendo gravadas provavelmente farão parte de uma segunda edição do livro, né, que é a versão atualizada que nós devemos fazer uma revisão aí ao longo dos anos. Então, dentro desse cenário de ter videoaulas, de ter dinâmica, a ideia do livro é essa mesma, é do tipo assim, eu fiquei com dúvida de como abordar o assunto esse. Pum, clica na videoaula lá e vê como foi abordado, né, por um instrutor que escreveu o livro, né. Então, o livro ele não é uma autoria minha, né, longe disso, ele é uma autoria do Núcleo de Estudos em Permacultura e tem a participação de vários autores que são instrutores que passam pelo curso, né, trazendo experiência e uma voz, uma palavra assim bastante eclética sobre como fazer o processo de ensino, né? Coube a mim apenas estruturar o livro e tornar ele vamos dizer assim, um material assim de ser manuseado ou visto, né? Ser lido, enfim. Mas tem um outro lance que eu achei interessante no livro, do que eu estudei hoje, no arquivo que você me mandou. É que eu tive no Brasil ensinando introdução à permacultura algumas vezes. E eu nunca, no Brasil, ensinei um PDC sozinho. Né? Uhum. Eu faço a introdução à permacultura e, mais recentemente, eu até tenho migrado para outras... Enfim, eu tenho me identificado com outras formas de ensinar práticas regenerativas. Mas, enfim, o que eu percebi é que as pessoas fazem o PDC e, por não... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu achei interessante a maneira que você colocou e organizou as dinâmicas, porque elas vêm com sugestão de tempo, elas vêm com sugestão do que tem que ser passado, dentro de qual tempo, a dinâmica toma... E isso estrutura a carga mínima do PDC de 72 horas, você pode até passar, mas estrutura a carga mínima para que ela seja passada de maneira didática, lúdica, interessante, sem que isso comprometa o conteúdo básico. Porque o que eu percebi, principalmente quando eu dou o módulo de água e de algumas outras coisas, quando eu dou curso no Brasil, é que pessoas que já fizeram o PDC inteiro, falam assim, pô, mas eu nunca vi isso. Fala, meu amigo, mas então você não fez um PDC. Porque não... Você tinha que ter dado outro nome para esse negócio que você fez aí, porque não é. E eu achei interessante isso, assim, eu tô só fazendo eu tô dando esse comentário porque eu achei muito interessante, assim, ó, a dinâmica aproximadamente X minutos, aborda isso, tal. Eu achei um recurso, assim, didático muito interessante, Arthur. Achei muito forte isso aí. Deixa eu amarrar um pouquinho aqui. Qual que é a ideia do livro? A ideia do livro, assim, a gente já deixa eu reformular minha pergunta. A ideia do livro é dar instrumento para as pessoas ensinarem a permacultura. Vem aqui um outro comentário que às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa não pode ensinar, tem que ter um tempo de experiência, tem que ter tal. Eu sou da opinião que a gente já chegou num momento tal da nossa existência planetária que se alguém terminar um curso dizendo assim, eu quero ensinar, a gente tem que falar assim, vai, tem que ajudar. Vai e faz. Isso. E eu achei genial o livro, porque o livro é isso. Não, tá aqui o PDC e tá aqui o livro e vai, né? Dentro disso aí, eu queria só abordar algumas coisas. Vamos passar para o financiamento coletivo. A gente tem aí algumas opções do livro.
você me explicou anteriormente, antes da gente entrar aqui na entrevista, que por ser um projeto da universidade, existem alguns contextos que a gente precisa explicar. Como que as pessoas podem chegar até o livro? Como que a gente, primeiramente, pode fazer o livro acontecer? Vamos trazer as pessoas agora para fazer parte do projeto com a gente. Como que a gente faz o livro acontecer? Então, o livro está no momento em processo de revisão final, né? A estrutura está toda pronta, a gente está fazendo literalmente um pente fino nele. E por se tratar de uma universidade pública, o livro ele tem que ser levado a público de forma gratuita, certo? Então, nós vamos fazer uma edição do livro em meio digital, provavelmente um arquivo PDF, mas nós sabemos que existem pessoas que querem o livro em meio físico, querem folhear realmente, né, o livro. Uhum. Então, dentro dessa linha, nós vamos fazer uma versão online, uma versão digital, e uma versão também em meio físico, né? Só que em meio físico, nós não temos a verba para fazer a impressão do livro com recursos da universidade, porque a gente sabe dos vários cortes que houveram aí desde 2016. E, ao mesmo tempo, a gente tentou, então, viabilizar a proposta do livro sem ter que pegar um outro dinheiro, porque não tinha nenhum edital aberto para fazer a publicação do livro. A editora da universidade disse, olha, nós estamos sem condições financeiras. Enfim, a gente, nessa história toda, tivemos que fazer entrar em ação um outro princípio da permacultura, que é use a criatividade e reaja às mudanças, né? Então, dentro dessa linha, a gente pensou assim, bom, então vamos fazer um financiamento coletivo para a impressão do livro para aqueles que querem o livro impresso. Então, é importante que se frise isso. As pessoas que venham a apoiar o processo de financiamento coletivo são pessoas que estão interessadas em receber o exemplar físico do livro, né? Então, dentro dessa lógica, diga... Não, mas tem um detalhe que você explicou que eu acho importante a gente falar isso também. O livro vai ser disponibilizado gratuitamente em versão digital, mas as pessoas que puderem participar da campanha de financiamento coletivo, além de ter o livro para elas podem também ajudar com que o livro vá para bibliotecas de segundo grau, de escola de segundo grau. Isso. Não, então, eu ia abordar isso aí agora. Como existem essa demanda de escolas e outras universidades perguntando como a gente faz, né? E, por exemplo, assim, em outras universidades, talvez os professores até tenham poder aquisitivo para poder ajudar a apoiar o processo de impressão dessa tiragem de livros que a gente está pensando, mas nas escolas de nível médio e fundamental, dificilmente isso acontece. Então, o que a gente fez? Dentro do financiamento coletivo, a gente buscou dar oportunidade para as pessoas de fomentar a popularização da permacultura através dessa obra que nós estamos publicando, financiando um exemplar para uma escola. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos um canal, um formulário no site do Núcleo de Estudos em Permacultura, entramos em contato com todas as secretarias estaduais de ensino do Brasil inteiro, dizendo, olha, vai ser publicado um livro, as escolas podem requisitar gratuitamente, até para entender a demanda, né, dessas escolas para o ensino da permacultura. E várias escolas preencheram, então, eu gostaria de receber um exemplar e tal. Então, o que a gente está fazendo? A pessoa, quando entra lá no site do financiamento coletivo, ela busca... eu quero um exemplar impresso. Quero ensinar permacultura. E vários dos apoiadores têm esse perfil realmente. Mas a gente tem opções que é do tipo assim, financie um livro impresso para você e doe um para uma escola. Ou doe um para outra pessoa que você julga que também quer ler o livro, né? E ainda tem uma opção do tipo assim, eu não quero receber o livro, mas eu quero só contribuir com qualquer quantia para ajudar na diagramação, nos custos de correio, enfim, essa coisa toda, né? Só uma pergunta. A pessoa que faz, então, a opção por fazer uma contribuição, receber o livro impresso e dar um livro impresso para outra instituição. No caso, essa pesquisa que vocês fizeram de demandas de escolas e universidades, vocês já sabem para onde que esses livros podem ir, não é isso? Então, nós estamos com um cadastro, nós estamos recebendo no cadastro várias solicitações de escolas, aí a pessoa da escola escreve o nome, qual o endereço para receber o exemplar, né? E nós temos, inclusive, pedidos de outras universidades, institutos federais também, porque são instituições públicas de ensino. Nós consideramos o espectro de instituições públicas de ensino, né, para receber exemplares.
E já dos apoiadores que nós tivemos, dos apoios que já foram feitos até o momento, várias pessoas vamos dizer assim, escolheram a opção, eu quero uma via impressa para mim e quero também fomentar uma outra via para uma instituição pública, né? Então, dentro disso aí tem acontecido bastante já, tá? O processo está bastante evoluído aí, né? Eu vou fazer assim, Arthur, eu vou soltar, por causa da urgência do financiamento coletivo, eu vou soltar esse vídeo no Facebook e no YouTube primeiro, e depois eu trato para fazer a questão do áudio para o podcast. Mas aí eu já vou lançar ele com os links para o financiamento coletivo, para que as pessoas possam clicar lá e ver isso aí. Mais para frente, quando eu fizer o artigo e as notas da entrevista no site do podcast, aí eu coloco lá também. Mas por enquanto eu já vou soltar assim para as pessoas saberem. Eu acho também importante a gente frisar que quanto mais pessoas envolvidas com a permacultura participarem dessa campanha, não só financiando, mas compartilhando, etc, etc, e trazendo o livro, né, para a existência, mais a gente vai estar ajudando o ensino de uma permacultura que é baseada no currículo original, que tem a responsabilidade de ensinar as pessoas com o rigor e a seriedade que a autonomia da gente requer. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode ficar ensinando a permacultura como se fosse uma coisa muito esotérica, muito alternativa, e alternativa que eu vou usar entre aspas, no sentido de talvez até pejorativo do termo, né? Porque a gente está vivendo numa fase do planeta onde a gente precisa que as pessoas realmente façam mudanças pragmáticas, que sejam reais e efetivas e para ontem. E assim, para mim é um prazer poder ajudar nessa questão do livro, porque quanto mais a gente tiver instrutores passando uma permacultura para frente com esse tipo de rigor, mais a gente está ajudando a combater, né, o impacto negativo que a gente vê em todas as áreas, né? Energia, lixo, moradia, etc. Então, assim, esse papel é importante, e é importante que as pessoas que se proponham a ensinar tenham esse suporte. Eu acho que é uma causa muito louvável, e eu fico muito feliz de poder ajudar aqui dessa forma que eu posso aqui. Eu acho que essa conversa a gente já teve também, enfim, se não está gravada lá anteriormente, mas nós entendemos que essa é a proposta da universidade, é usar a massa crítica da universidade para trazer realmente um material que seja, vamos dizer assim, robusto, né, para o ensino na permacultura, seguindo todos os preceitos acadêmicos, científicos, né? Uma coisa que eu tinha preparado nas minhas notas aqui para a gente abordar, acabei esquecendo, eu ia fazer no começo, eu vou fazer agora no final. Todo curso de permacultura, todo livro de permacultura, na sua justificativa inicial, traz vamos dizer assim, o triste estado atual das coisas, né? E desde a década lá, do começo da década de 80 até hoje, a gente já tem aí quase, sei lá, 40 anos aí de permacultura se espalhando pelo mundo. E ao invés das pessoas estarem cada vez mais predispostas a realmente perceber que não, eu não preciso dessa justificativa científica toda, eu sei que a gente precisa mudar, tem acontecido o contrário, né? Agora a gente tem terraplanistas, a gente tem... Não, eu fico assim, meu amigo, a gente está no antropoceno, é a sexta maior extinção em massa, né? Claro. Está numa era geológica onde o ser humano consegue mudar o planeta de uma forma que nenhuma espécie nunca fez. Exato. Aí a gente vai começar um curso e tem gente ainda perguntando se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se o aquecimento global existe ou não. Eu falo, meu amigo, não, é inacreditável. Mas, enfim, essa robustez do livro que eu acho que é importante, porque vem com respaldo acadêmico, porque vocês estão partindo de um núcleo que vem de dentro da academia, e eu acho que vai ajudar muito nesse sentido, sabe? De mostrar para as pessoas, olha, não existe uma justificativa, mas já existe também a solução do outro lado, e é isso, né? Vamos dar fomento para os educadores. Eu acho genial. Atuzão, tem mais alguma coisa que a gente precisa abordar aí, como é que as pessoas podem ajudar? Então, o projeto, você vai colocar o link ali, mas é um projeto de financiamento coletivo apenas para impressão, é importante frisar isso, apenas para impressão.
nós estamos pensando numa tiragem de 300 exemplares, né? Existe uma questão isso vai ser feito numa editora externa da universidade, então tem custos como se fosse privado, né? Então, não tem nenhum subsídio, né, dentro disso aí. Nós já estamos, no momento, nós estamos com apoio já para em torno de 13% do valor que a gente estabeleceu como sendo meta. Nós abrimos esse financiamento coletivo no Catarse, que é o site de financiamento coletivo no Brasil, né? E abrimos no modo Flex, que pode ficar aberto até 12 meses, mas nós gostaríamos muito de concluir esse projeto já agora ao longo de fevereiro, para mandar imprimir aí em março, mais tardar, né, os exemplares e entregar às pessoas que apoiaram. Mas ainda como nós estamos só com 13% da meta, fica difícil de concluir. Uhum. E imprimir uma tiragem menor de livros nas gráficas significa sai mais caro, exatamente, porque as gráficas, na verdade, trabalham por volume, né? Então, dentro disso, que eu acho que é importante essa conversa que a gente está tendo, de tentar promover o financiamento coletivo, mas não só o financiamento coletivo, mas entender o porquê do livro também, que eu acho que é importante, essa oportunidade que você está abrindo aí, a gente estabelecer uma linha de comunicação para fazer com que a obra saia. Entendeu? Ela vai sair de qualquer jeito em meio digital, mas esse meio digital teria o mesmo impacto numa escola, entendeu? De ensino fundamental ou médio, porque nas universidades tudo bem, o pessoal está acostumado já com o meio digital, né? Pegar o PDF, o e-book, assim por diante. Mas nas escolas de nível médio é importante ter o exemplar físico, ali, folhear, comentar, sentar em roda, porque os professores fazem isso nas paradas pedagógicas deles, né? Enfim, a gente entende que esse financiamento coletivo ele é muito mais do que você ter o seu exemplar, né? Ele é fazer chegar onde tem que chegar, é de fato popularizar a permacultura para tirar ela um pouquinho do reduto que ela está presa ainda, sabe? Esse é, na verdade, o papel fundamental de utilizar a máquina pública brasileira das universidades para poder popularizar a permacultura. É isso que a gente está criando, de fato, por trás desse projeto. Materializar o conteúdo de suporte para as pessoas que estão se propondo a ensinar isso. Eu acho isso muito importante. Porque e fazer aquilo que você estava falando, né? De levar um conteúdo que tem uma bagagem científica, acadêmica, por trás, tem todo um rigor de ensino, para fazer com que os PDCs no Brasil também não sejam uma falácia, porque em alguns casos são, né? A gente sabe disso. Então, trazer realmente, fazer com que esse currículo mínimo seja cumprido de conteúdos e que a pessoa saia do PDC realmente assim, plena do que recebeu em termos de compartilhamento de conteúdo, de ensinamentos. Não, perfeito. Arthur, aguarda na linha, tá? Eu vou fazer um encerramento aqui, a gente encerra depois nós dois. Gente, eu vou terminar o programa aqui. Foi mais um impacto positivo, trazendo ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Dessa vez a gente discutiu a possibilidade que a gente tem de materializar um livro que vai ajudar os educadores da permacultura a difundir uma permacultura de qualidade, com rigor científico e pedagógico por todo o Brasil. Arthur, muito obrigado. Eu me sinto honrado de estar aí, de alguma forma, participando da jornada e vou ficar à disposição para a gente continuar divulgando enquanto o financiamento não tiver terminado. Eu vou fazer o compartilhamento desse conteúdo aqui no YouTube, no Facebook, e depois a gente faz na versão podcast também. E, de antemão, eu fico aqui à disposição para a gente fazer o projeto acontecer, tá? Muito obrigado pelo papo aí mais uma vez. Beleza, Eurico. Obrigado pela força aí e estamos juntos na caminhada, né? Acho que essa é a ideia. Tamo junto. Ninguém segura a mão de ninguém. Ninguém solta, né? É isso. Ninguém solta a mão de ninguém, exatamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos caminhando junto de mão dada. Eu já fiz o encerramento, mas eu sou obrigado a falar. Você tocou em algumas coisas assim, né? Vocês ensinando ribeirinhos, ensinando indígenas, ensinando os freis, né? As pessoas que estão aí agora em situações sociais e culturais que podem ser marginalizadas. Isso é grave. Uhum. Acho que a permacultura tem essa função aí social muito importante também, da gente realmente criar essa cola social mesmo para todo mundo, para ninguém soltar a mão de ninguém. Obrigadão, Arthur. Segura aí. Beleza, cara. Vou ficando por aqui, Eurico Viana, Impacto Positivo, trazendo ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo.